Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhuma série de mensagens, deixe o seu like e faça a sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar no seu coração através dessa palavra. Deus te abençoe e até mais. Pai, estamos aqui nesta noite porque nós queremos mais de Ti. Nós queremos Te adorar, entregar tudo a Ti, Senhor. Deus, eu tenho certeza que o Senhor preparou este lugar para nós, Pai. Sê conosco, Pai, neste lugar, porque toda adoração é para Ti, todo louvor é para Ti, Pai. Toda palavra que será lançada aqui nesta noite, Pai, será para Ti, Deus. Deus maravilhoso, Senhor. Deus vai abençoando as vidas que estão vindo a este lugar, meu Pai. Deus, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa guardar, Pai, de todo mal. Pai, prepara, Senhor, porque nós estamos aqui, entramos aqui, Pai, com o coração cheios, para levar, Senhor, para entregar o melhor para Ti, Deus. Deus, recebe toda adoração nesta noite, porque é para Ti. Receba, Pai, a cada adoração, a cada louvor, meu Pai, a cada oração, porque o Senhor conhece a cada pessoa que entrou aqui nesta noite, Senhor. Sê com cada um, Deus. Deus maravilhoso, eu apresento, meu Pai, este lugar a Ti. Eu apresento, Pai, nossas vidas diante de Ti, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia, vitória no deserto. Glória a Deus, aleluia. Noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar. Me vi cercado por egípcio e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Sei que o Teu fogo cairá sobre mim. Diga nessa noite. Sei que o Teu fogo cairá sobre mim e me levará em Te confiar, e me levará em Te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Diga nessa noite. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. É do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Aleluia. É na presença do Rei que nós estamos aqui adorando a Ele. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. É do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Com as palmas lá em cima. E eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Diga,
Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh Senhor, Tu és santo, Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Recebe, Pai, toda adoração nessa noite, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluia. A minha glória é fazer e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Aleluia. É na Tua presença, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar. É na Tua presença, Pai, que queremos mais de Ti. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A Tua glória é fazer, é, Senhor, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Nos olha nessa noite, Senhor.
a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia. Tua presença é o meu. Diga pra ele nessa noite: é a tua presença. A tua presença, Pai, que nós queremos. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o teu prazer, é a tua presença, Santo dos santos. Tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nesse dia de hoje, numa quinta-feira, 18 de junho. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que aquele que vê, que conhece o meu interior, que sabe do seu interior, que te conhece desde quando você ainda era uma forma sem forma, ele te conhecia todos os dias. Ele tinha escrito todos os dias da sua vida. Ele te conhece. E eu não sei o que aconteceu na sua vida durante esse tempo até você chegar aqui hoje. Eu não sei o que foi esse dia de hoje, na quinta. Eu não sei o que foi nesse mês de junho. Eu não sei o que aconteceu em 2026 e nem nos anos anteriores. Mas o Deus que te conhece, o Deus que te conhece, Ele pode mudar a sua vida. O Deus que te conhece, Ele pode mudar o rumo da sua vida. Talvez hoje você chegou aí sem perspectiva nenhuma de vida, de futuro. Mas olha que Deus, Ele vai te encontrar aonde você estiver hoje. Ele vai te encontrar. Porque não importa o que você fez lá atrás ou o que aconteceu, Ele pode mudar a sua vida. E essa canção não é apenas uma canção, é como se fosse uma oração. Então, se essa for a oração da sua vida, que você possa cantar ela com o coração e dizendo para o Senhor: nos encontre nesse dia, Senhor. Estou aqui na tua casa, preciso ouvir tua voz. Aos teus pés me lanço agora. Eu sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é o meu dia, então decidi que eu
eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é o meu dia, então eu decidi que eu não vou mais chorar. Diga forte: muda minha vida, muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Não, 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 não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custa. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, diga, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Preciso de um milagre, Senhor. O que você precisa nessa noite? É um de milagre? Qual remédio que você precisa nesse dia de hoje? O que você precisa para curar suas feridas? O que você precisa para curar suas feridas? Você precisa das mãos do Todo-Poderoso. Você precisa dele te tocar para que você seja curado, sarado, liberto pelo sangue de Jesus. Você precisa do toque do Espírito Santo, hein, meu irmão? Se você precisa de uma chance nova, se você precisa de algo novo, eu vou te falar, o remédio que você procura não está em outro lugar, não está na internet, não está em bar, não está em outro lugar senão na casa do Senhor. O remédio que você procura não está em outro lugar senão na presença do Senhor. O remédio que você precisa não está em qualquer outro lugar, mas sim em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo. É só nele. Só nele. Você precisa de uma mudança de vida? É ele. Você precisa de cura? É ele. Não
Não importa com quem falaram para você, não importa qual foi o rótulo que colocaram na sua vida, não importa. Ele pode mudar circunstâncias, Ele pode mudar a vida, Ele pode mudar rumo de vida. Então, se você acredita nisso, você pode cantar. Pra minha alma, preciso de um milagre. Hoje diga: muda minha vida, muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Diga pra ele: tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, muda a sorte, muda, Senhor. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Aleluia. Vou voltar ainda pela manhã, à tarde, mas eu creio que hoje, domingo, Deus tem uma palavra para todos nós aqui através da sua vida. Amém? Estende as mãos para cá e diga comigo assim, gente. Diga assim, ó: Pastor Eliseu, seja mais abençoado nessa igreja, em nome de Jesus. Aplauda Jesus pela vida do homem de Deus. Glória a Deus. Aleluia, igreja. A paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz. Primeira vez aqui nesta casa. Não sei se tem alguém daquele outro templo que eu fui aqui, mas eu quero muito agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos Maia. Amém. Vamos aplaudir a Deus pela vida do pastor Carlos Maia, que é um amigo, é uma bênção. Pastor Andriela, que está ali também, não para, né? Tem excelência no servir. Eu tenho certeza que essa igreja está sendo muito bem mentoreada por este casal. Estou muito grato a Deus por esta noite. Eu sei que Deus quer falar com você. Quantos creem que Deus tem uma palavra para a tua vida? Deus é fiel, Ele é bom. Só falei para o pastor Carlos Maia, eu só preciso da minha voz, porque ontem à noite eu ainda estava pregando. Fui pregar em uma igreja onde o ar-condicionado não estava funcionando. Colocaram alguns ventiladores muito perto, as páginas mexiam o tempo todo. Quando eu terminei a pregação, eu já estava assim extremamente rouco, mas crendo que quando eu dormisse, acordasse, descansasse, né, já estaria pronto para mais outra batalha. Porque crente é assim, ele não para. O inimigo acha que vai usar de artifícios, de estratagemas, ele tenta de todas as maneiras, mas aquilo que nós viemos fazer certamente acontecerá, porque Deus já chegou para entrar no meio desta peleja. Ele é fiel. Abra o seu coração nesta noite, porque o Senhor tem trabalhado em prol do seu povo para equipá-los, para levantá-los, para fazê-los ser povo numeroso. Porque quando eu ainda era pequeno, nós cantávamos assim: tantos como a areia da praia, tantos como a areia. Quem lembra? Olha, tem gente cantando aí. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus. Quem pode aplaudir a Jesus? Ele chegou, Ele está aqui. Abra a sua Bíblia aí comigo em
Provérbios. Tentei, pastor Andriela, não me desaprove depois, hein? Tô brincando. Eu rouco desse jeito, falei, vou tentar cantar um pouquinho. Lá em casa todo mundo canta. Eu ficava num cantinho, eu falava, não, eu não tenho adequação para o altar, não. Fui chamado por último, até meus sobrinhos começaram a pregar antes de mim. Tem uma sobrinha que ela prega já desde os 15. O pessoal praticamente acha que nós somos irmãos. Ela começou bem antes. Eu comecei a pregar como hoje prego 2018, ou seja, 8 anos atrás. E quando conheci o pastor Carlos Maia, não pregava ainda. Essa era a verdade. Frequentava. Tem um momento que a gente precisa sentar para ouvir, sim ou não? Ser abastecido, nutrido dos céus, até que os céus brade e faça alguma coisa. Mas eu acho lindo que aquele período de espera, ele é não só quantitativo, mas ele qualifica aquilo que Deus, ele capacita para aquilo que Deus vai te enviar. Então não importe a maneira como você chegou aqui, se importe o quanto Deus tem tentado investir na tua vida, nesta noite, nestes cultos, porque o Senhor, Ele levantará um povo aqui neste lugar, para trabalhar no reino dEle. Eu tenho certeza que Deus já tem preparado profetas, profetisas para esta obra, porque Ele é grande e Ele é o dono deste lugar. Provérbios capítulo 8, versículo 22. Está ali projetado, que diz assim: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então, e antes das suas obras, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Pode passar. Ainda Ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Quem escreveu essa palavra foi Salomão, tido como o homem mais sábio da terra. Até hoje, quando nós fazemos referência a este homem, Salomão se destaca de uma maneira muito profunda. E esse texto que nós acabamos de ler vai falar sobre a sabedoria. Por isso que quando você olha o adjetivo da palavra, vai dizer ungida. Eu lá estava. E nós estamos vivendo dias em que, na rapidez com que as coisas acontecem, pode ser que nós estejamos nos distraindo daquilo que esse texto quer nos revelar, da profundidade de Deus para a vida do ser humano. Aqui nós aprendemos sobre sabedoria, e Deus me deu 3 textos para poder trazer a palavra, quando eu ainda meditava e orava para que Deus me desse uma mensagem para esta noite. Quarta profética. Sabe o que é quarta profética? No meio da palavra profética tem a palavra fé. Profética está dizendo, é uma fé que se antecipa, é uma fé que não olha altura nem profundidade, não olha largura, não olha comprimento, mas ela entende uma coisa: a sabedoria, aonde Deus chamou ela como aluna para participar, quando ainda não havia criação, quando ainda nem eu e você estava lá, ela já estava com Deus, e Deus me dizia: vá ministrar ao meu povo e fale que eu quero vos dar sabedoria. Se
que é verdade, começa a levantar a tua mão, porque Deus já está pelejando no meio do seu povo para te dar capacidade de viver o que você não viveu há 2, há 3 décadas atrás, porque Ele é fiel. Ele é grande. Se prepare para viver coisas grandes. Não tem como, por isso que Satanás, ele tenta de todas as maneiras que nós nos apartemos deste livro, porque todas as vezes que eu olho para a figura de Deus, para a pessoa de Deus, dentro da palavra, não tem como eu ver Deus pequenininho, não tem como filho, eu me projetar em Deus e ver coisas pequenas. É por isso que Deus levantou esta igreja, para te dar coisas grandes e para que você viva o extraordinário de Deus na terra. A gente olha para esse texto, toda vez que eu me deparei com esse texto, Deus me arremeteu a outros 2 textos. Porque todas as vezes que nós ouvimos falar sobre sabedoria, vai falar de profundidade. E para falar sobre profundidade, para falar de vale, para falar de dificuldade, é que Deus me trouxe aqui, porque não é o ambiente geográfico que vai te definir, mas a mentalidade que precisa se adquirir quando nós passamos por situações inadequadas, situações desconfortáveis, situações e sistemas que querem te prender, porque Satanás sabe que se tua mente não estiver adequada com a palavra, você pode sucumbir. Mas Deus me trouxe aqui numa quinta-feira profética para poder reforçar a tua fé, para poder reforçar a tua alma e o teu espírito, porque a partir de hoje Deus me diz que tem pessoas aqui que nunca mais serão a mesma, e as condições, o sistema, a geografia e o vale não vai mais te paralisar. Quando nós olhamos falando sobre profundidade, é que nós agora podemos partir para o texto que é em Gênesis capítulo 49. Passem para mim para lá, por favor. Gênesis capítulo 49, nós temos tempo. A partir do versículo 22 também, que diz assim, olha isso: José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o amarguraram e atiraram nele e o odiaram. Mas o seu arco habitou na força, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. De lá é o pastor, a rocha de Israel. Aqui é uma profecia, preste atenção. Pelo Deus de teu pai, que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que te abençoará com bênçãos do céu acima e bênçãos da profundeza que está abaixo, bênçãos dos peitos e do útero. As bênçãos de teu pai prevalecerão sobre as bênçãos dos meus pais. Jacó falando sobre José, até os últimos limites das colinas eternas. Outros textos vai dizer, até as extremidades dos outeiros eternos. Ou seja, não ia terminar. E aqui está dizendo assim: a bênção de teu pai prevalecerão sobre as bênçãos dos seus progenitores, dos seus pais, até os limites das colinas eternas. Elas estarão sobre a cabeça de José e na coroa da cabeça daquele que esteve separado de seus irmãos. Quando nós olhamos para esse contexto, eu usei do texto primário de Provérbios, porque tudo que o mundo quer fazer conosco, principalmente na América, visto que nós viemos para ter sonhos, e sonhos esses grandes, sonhos que talvez não podemos sonhar em outros ambientes,
Mas muitas vezes carregamos situações e uma mentalidade, talvez trazida do Brasil, talvez trazida de ambientes familiares, ambientes ou escola ou lugares aonde você passou e conviveu. E aí você chegou e falou assim: a geografia, a situação, o capitalismo neste país vai me favorecer de todas as maneiras, e aquilo que eu vim buscar no tempo que eu previ vai acontecer. E você se deparou sem perceber em situações que quiseram te paralisar. E é por isso que Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer uma coisa: há um segredo para quem sabe se conduzir dentro do vale. Há um segredo para quem sabe se conduzir em profundidade. Quando eu falei, Deus, eu tenho certeza que eu preciso ir para os Estados Unidos, havia 2 meses e meio, pastor Carlos Maia sabe disso. Deus havia levado a minha mãe, a maior dor da minha vida, que eu passei até hoje. E a gente sabe dos percalços que se enfrenta quando se chega em uma nação desconhecida. E eu lembro que de tudo eu orava, e eu lembro que parecia que, olhando para a ocasião, para a circunstância, se eu fosse me valer dela e olhar para aquilo que é natural e visível, eu ia sucumbir, eu ia me acabar. Mas quando eu olhava para a palavra e Deus me dava esses textos, Deus falava para mim assim: a sabedoria foi ungida para poder estar com os meus filhos. Os meus filhos ainda nem tinham sido criados, mas eu liberei uma sabedoria para os meus filhos, para que em momentos de crise, em momentos de dores, em momentos inexplicáveis, eu ia dar estratégia para você sair de lá, para você viver o que jamais viveu, e sair de lá para contar milagre e dizer: Deus me visitou em terras estranhas. Quando nós olhamos para esta bênção específica de Jacó, declarando agora, ele está prestes a morrer, e ele vai declarar, pastor Andriela, agora sobre José, dedicado para os irmãos, no máximo 2 versículos. Para José é dedicado 5 versículos para aquele homem. Jacó já tinha sido levado para o Egito para terminar os dias ali ao lado de José. Seus irmãos foram levados, todos eles bem estabelecidos na cidade de Gósen. E agora Jacó, ele sabe que os dias dele estão terminando. Deus certamente incute dentro dele a bênção que precisava ser colocada sobre todos os filhos. Mas há uma bênção especial sobre a vida de José. O que José carrega? Ele carrega fidelidade. O que José carrega? Ele carrega paciência. O que José carrega? Eu sei o que é profundidade, eu sei o que é vale, eu sei o que é adversidade. Mas mesmo dentro desses contextos, ele resolve se tornar leal a Deus, ele resolve ser amigo de Deus, ele resolve. E por causa disso, o pai dele vai liberar uma bênção, dizendo: a bênção do meu pai Isaac, do meu pai Abraão, que foi liberada sobre mim, não se compara à bênção que eu estou liberando sobre você, José. Deus está falando assim: eu quero entregar bênção para ti, como nunca entreguei para alguém lá. Eu quero fazer de ti uma bênção nas minhas mãos. Quando a gente olha para a vida deste homem, de José, a Bíblia vai falando que a bênção que está sobre ele toca os limites dos outeiros. Outeiro está falando de colinas, de montes. Se ele, a visão está olhando e está vendo montes, colinas, significa que tem alguém numa parte muito baixa. Ele está dizendo assim: José, eu sei o que você passou, meu filho. É como se estivesse falando isso. Eu sei o que te aconteceu. Eu sei que você foi vendido, colocado em uma cisterna, em um poço. Tiraram-te dali por milagre, porque era a minha mão trabalhando. Foi vendido, foi levado como cativo, foi ficar na prisão, no calabouço, partes profundas. E eu fui pesquisar hoje ainda, prestando atenção e falando: Senhor,
esse texto fala de raiz, porque se é algo que alcança profundidade, quer dizer, existem ambientes que querem nos paralisar, dizendo não tem saída para a direita nem para a esquerda. A gente olha para frente, para cima, não tem como sair. Qual a bênção então agora? A Bíblia vai dizer que prefiguradamente, espiritualmente, José agora estava enfincando as suas raízes para baixo. Era a sabedoria ungindo ele para governar o que ninguém havia governado, nem na terra do Egito e nem nas adjacências. Eu quero te dizer uma coisa: não negocie este vale, não banalize este processo, porque certamente haverá um fruto que você vai comer, que você vai beber, que vai alimentar a muita gente. Vale a pena ser fiel. Não negocie este processo. A gente vê aqui agora Jacó declarando, é o próprio Deus na boca do pai. É o próprio Deus, o Pai está falando com esta igreja, eu tenho bênçãos inigualáveis. Quando está falando de colina, outeiros, montes, está falando de quê? Essa bênção, ela não é só para a terra. Foi aquilo que os discípulos perguntaram para ele: o que nós ganharemos visto que nós deixamos tudo para te seguir? E ele falou que, olha, vocês vão ganhar 100 vezes tanto aqui, e ainda lá na eternidade terão salvação. Deus aqui está trazendo um equilíbrio. Equilíbrio de quê na América? Que dá para pegar o que Deus te prometeu, sem que comprometa o vínculo da comunhão, da salvação, daquilo que o Espírito Santo determinou para a tua vida. Há um equilíbrio, há uma estrutura. E quando eu fui pesquisar sobre, eu perguntei assim na minha pesquisa: o que acontece com uma raiz quando não se aprofunda? Eu fiz essa pergunta e aquilo começou a pregar para mim. E aqui me dizia assim: quando a raiz ela não se aprofunda, a planta entra em um estado de estresse permanente, sem atingir as camadas mais fundas. Ela perde a capacidade de explorar o solo adequadamente, o que acarreta em diversos problemas. Qual o primeiro? Desidratação rápida. Uma raiz, por mais que eu seja crente, posso ter 10, 20 anos de crente, se eu não me aprofundar em Deus, pode ser que o inimigo, pode ser que a situação, pode ser que um vento venha de maneira tão profunda, a árvore pode crescer o tamanho que for, mas se as raízes não for profundas, está dizendo o quê? Que a âncora estrutural da árvore não foi suficiente para poder sustentar a frutificação. Quando a gente olha para esse texto sobre sabedoria e profundidade, é Deus falando assim: você já anda comigo, você já tem intimidade, você já tem algum nível de vínculo, mas eu te chamei nesta noite para que você aprofunde o teu conhecimento, aprofunde as tuas raízes em mim, para viver o inigualável, para que nada, nenhum vento, nenhum mal venha comprometer a estrutura desta raiz, daquilo que eu estou te dando nesta noite. Se José não tivesse passado pelo processo dos 13 anos que passou até chegar a ser governador do Egito, se ele tivesse, vamos dizer que se ele tivesse 6 meses, 1 ano, 2 anos depois, já chegado ao cargo de governador do Egito, o que aconteceria? Humanamente falando, todo mundo ia olhar para ele e gloriá-lo da mesma maneira, olhar para ele e falar assim: chegou ao nível, de governador. Sim, mas internamente, como seria o tratamento para com os irmãos? Possivelmente haveria o quê? Um espírito de orgulho, de soberba, em como tratar agora aqueles que não me favoreceram, como tratar aqueles que me odiaram, como tratar no momento em que me colocaram, me venderam
Como será isso? E a Bíblia vai dizer que esse período, eu vejo 3 períodos na vida de José. Primeiro ali no poço, depois na casa de Potifar, e depois na prisão debaixo do calabouço ali, perto do palácio de Faraó. Sabe, a sensação que eu estou olhando para esse texto e estou lendo, é como se Deus estivesse pegando uma plantinha, tirando de um vaso. Não vai caber aqui. As raízes vai se tornar raiz fasciculada, não vai crescer. Aí não cabe aqui. Deixou lá por um período, foi vendido. Coloca na casa de Potifar. A mulher de Potifar tenta sufocar. A sabedoria o quê? Renuncia. A sabedoria não negocia, não entra, sabe, não compromete o contato que ele tem com os céus. Ele fala assim: a terra pode não ter me entregado, mas a comunhão de cima não me foi tirada. Podem ter tentado me rejeitar lá na imigração, fui rejeitado diante de um juiz e de uma corte, mas se a tua fidelidade estiver intacta diante de Deus, Deus dará um jeito de te abençoar e fazer algo por você. Nunca vi alguém ser fiel e ser desapontado por Deus. Nunca vi, pastor Carlos, nunca vi na minha vida. Eu tenho experiência dentro de casa, que na guerra entre mim e meu pai, quando eu era rebelde, que quem venceu foi ele, por causa da fidelidade do meu pai. Quando eu pensei que um dia já era missionário, já era pastor, já era pregador para as nações, Deus falou: o mérito não é teu. Eu fiz uma aliança com teu pai. A voz gritou dentro de mim: eu fiz uma aliança com teu pai. Eu quero te dizer uma coisa: já foi colocada a mão sobre a tua cabeça, já tem unção de alguma maneira aí. Essa casa já te consagrou, essa casa já te recebeu. Essa casa, quando você está entrando aqui dentro deste templo, você não está entrando num ambiente comum, você está entrando num culto. Quando você entra num culto, é como se Deus estivesse falando assim: há uma extensão dos céus na terra, e tem um povo lá embaixo que me adora e está recebendo palavra de como se reconduzir na minha presença. Por isso que culto, tudo que Satanás quer é que o crente não chegue no culto, não cultue a Deus. Se nós soubéssemos a importância, não somente a prioridade, mas a exclusividade de se priorizar um culto como esse, nós sairíamos daqui muito melhor. E eu tenho certeza que você ia ser tão assertivo em dias contrários, em dias que às vezes as pessoas estão dizendo: Trump não vai favorecer, o sistema e a lei não vai favorecer. Mas eu quero te dizer: o Deus de José está aqui nesta quinta-feira para te abençoar. O Deus de José, ele entrou aqui nesta noite para te dizer: eu te escolhi. Essa questão de lealdade e fidelidade, ela é muito séria. É tanto que não tem como eu dizer que sou fiel a Deus se eu também não consigo ser fiel e leal aos homens. Jesus não foi assim. Jesus não nos ensinou este evangelho, aonde a gente só é fiel ao invisível. A Bíblia vai dizer: se você não ama o seu irmão que vê, como é que você pode amar a Deus que não vê? O que ele está querendo dizer? Eu sei que vocês têm dificuldade em transitar da alma para o espírito. Por quê? Porque vocês estão na terra, vocês estão presos em uma forma corpórea terrena ainda. Então faz o que está no teu cotidiano de forma excelente, porque o extraordinário quem vai cuidar sou eu, o milagre quem vai trazer sou eu. Cumpra a tua parte, porque o que eu prometi eu vou fazer. Se ninguém estava lá vendo José, só ele e a consciência dele, não tinha pai, pregando para jovens aqui também, não tinha mãe, não tinha ninguém que pudesse olhar e falar assim: você não vai me envergonhar aqui não. Era só ele e Deus, era a consciência dele e Deus. Já parou para entender como é a consciência de alguém que resolveu ser fiel a Deus?
Por mais que passe por pressões, por mais que passe por dias difíceis, dolorosos, tem momentos que Deus, para aperfeiçoar o dom da intercessão dentro da igreja, Ele te leva a momentos que a ocasião te aperta tanto, que você é convidado a subir nos céus espirituais e entrar em um nível que David Wilkerson vai dizer: o angustiar de Deus, sentir o que Deus sente. Para sentir o que Deus sente, às vezes a terra vai ter que te apertar. Sabe por quê? Porque João, quando foi apertado de todos os lados por água, quando foi colocado numa Patmos para morrer, para poder ser invalidado, a Bíblia vai dizer que o anjo de Deus desce e uma voz o convida: olha a janela, suba para cá. Eu quero te dizer uma coisa: pode tentar de todas as maneiras, mas Deus vai dar um jeito de tomar. Crente que resolve ser fiel. Se eu só pregar que Deus é fiel e que Ele vai abrir a porta, sem que você não faça nada, sem que você se empenhe em nada, este não é um verdadeiro evangelho. Evangelho que não me confronta, não me muda. Se José passou os dias que passou e conseguiu ser fiel, se Daniel, no capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: e assentou no coração de Daniel não se contaminar com os manjares, ou seja, não ser igual aos demais. A história vai contar que 100 foram colocados diante do rei, mas somente Daniel, e ele convida mais 3, então significa que de 100, só 4 passam no teste, 96 se esvai e vai embora. Se a gente fosse perguntar hoje, em qual porcentagem nós estamos? Em qual porcentagem você resolveu habitar nesta noite? Entre os 96 ou entre os 4 fiéis? Eu tenho falado para os meus jovens, porque eu sou líder de jovens na minha igreja: quem é você? Você se compara com a maioria do TikTok? Você se compara com os lemas que são estabelecidos por aí, que querem pregar que você pode viver habitando nos teus desejos e nos teus sentimentos, e você não cumpre princípio, não cumpre o que a palavra diz, não cumpre os decretos de Deus. Crente de verdade, ele não habita somente nos desejos, primeiro pratica princípio, e Deus dá um jeito de satisfazer o que está no teu coração secundário. Por que a Bíblia vai dizer: pedi, pedis e não recebeis? Por quê? Pedis mal. E por que pede mal? Quando que eu peço algo com a motivação errada? Quando eu tenho a mentalidade errada. Pode ser que eu fique 1 hora de joelho e não alcance o trono da graça, porque a maneira como eu peço, a maneira como eu me conduzo diante do eterno, não retirou de mim como Ana conseguiu retirar dela. A Bíblia vai dizer que ela derramou a sua alma perante o Senhor. Oração, nós estamos numa quinta profética. Missionário, como é orar? É derramar tudo que tem aqui, tudo que está engasgado, tudo que está, eu estou com vontade de bater, mas não posso bater. Então, vai diante do Senhor que Ele vai limpar teu coração. Eu estou com vontade de irar, de brigar. Ah, não, esse espírito, você precisa identificar todos os gatilhos e falar: Senhor, a tua graça me lava, a tua palavra me transforma. Deus, eu preciso passar por metamorfose. Inclusive eu vesti uma camiseta daqui naqueles dias que era metanoia, mudança de mente. Pastor Carlos Maia prega muito sobre isso. Então quer dizer, não é só corporalmente vir ao culto, mas é permitir que a minha mente seja moldada, transformada, assim como Deus, através de Jacó, liberou uma bênção sobre José, que decidiu ser fiel em dias difíceis. Esses homens pregam muito para nós que José conseguiu ser fiel no Egito, Daniel que conseguiu ser fiel na Babilônia, e agora é a nossa vez na América. O que João fala? Porque o espírito do anticristo, que passou por Nimrod quando tentou, de forma sagaz, construir a torre da Babilônia, por isso que é Babilônia, ele vai dizer, agora já não é física só naquele ambiente, ele vai dizer, o espírito do anticristo que possuiu a Nimrod e passou pela terra naqueles dias, agora ele já está entre nós. Ele está dizendo assim, a corrupção entrou pelo mundo,
É nós que precisamos nos agarrar na palavra. É nós que precisamos nos conduzir de maneira fiel. É nós que precisamos andar como santos de Deus. Deus está dizendo assim, eu quero te explicar algo. Tem uma cultura judaica que diz assim: quanto mais você se santifica, mais os anjos, eles olham para a terra, e você se torna expectação de anjo. E os próprios anjos, não só o Espírito Santo, dá um jeito de chegar diante do trono de Deus para dar testemunho sobre você e apressar aquilo que Deus prometeu sobre a sua história. Por isso que Deuteronômio vai falar sobre isso. É as bênçãos que hão de correr, de nos perseguir. Já parou que hoje nós estamos vivendo o contrário? É nós que estamos implorando para as bênçãos vir, quando na verdade é as bênçãos que precisavam, elas que imploram para nos alcançar, para nos perseguir. É ela que tem que rogar para poder estar perto de você. Já parou para pensar nisso? O que Deuteronômio está dizendo? Quer dizer, há uma caminhada, e Deus está dizendo: eu quero que vocês voltem. Comece a chamar, comece a pedir o Senhor: Deus, atrai-me para perto da tua presença mais uma vez. Nós não podemos chegar só para mostrar como eu estou lindo, maravilhoso externamente. Apesar de que isso é maravilhoso, eu gosto de andar bonito, graças a Deus. Deus tem provido até mais que o necessário, principalmente na América, onde não falta nada. Teve um dia que eu tive que orar e falar: Deus, chega de calçado, eu já não dou conta mais. Foi sério, eu falei: Deus, eu tenho roupa para 5 pessoas, chega! Falei: Deus, agora o lema é outro. Sim ou não? É bem verdade que Deus tem nos dado. Quantas vezes lá no Brasil nós usávamos 2 pares de calçado? E às vezes quando tinha só quantas pessoas? Um era furado, e a gente tinha vergonha até de ajoelhar para orar, porque passava vergonha, você ficava constrangido. E aqui Deus tem feito muito mais. Mas o que acontece? Satanás dá um jeito de tentar nos distrair daquilo que é verdadeiro e puro. Mas eu vim nessa quarta profética para poder te lembrar que tu é filho, que você é filha, e que você só precisa andar como o pai anda. Você precisa andar como ele andou. Nós só precisamos fazer como ele fez. Quando eu olhei para o texto, me debrucei sobre esse texto, falei: Jesus, há um segredo nas profundidades. Me ensina a ser fiéis em momentos de angústia, em momentos que parece que até a depressão, parece que a alma pesa dentro de nós. Sim ou não? Estou falando verdade, sim ou não? Tem momentos que parece que tudo engasga, tudo aperta. Se Deus não nos sacode, parece que o pânico e a ansiedade vai tomar conta. Eu falo isso porque eu vim debaixo de um luto terrível, que tive que orar por 7 meses para que toda essa situação fosse retirada. Tem coisas que eu resolvo com 1 dia de oração. Tem coisas que eu resolvo com 2 dias de oração, com 1 mês. Mas tem momentos que para Deus aperfeiçoar a minha caminhada, Ele terá que contar pelo menos com meses, desafio ou 1 ano de oração. Deus quer quebrar ciclos aqui nessa noite. Deus quer quebrar ciclos viciosos aqui. Deus não quer você repetindo as mesmas ideias, os mesmos parâmetros. Não, Deus quer tudo novo. Por isso que para a vida de José ele teve que pegar como se fosse uma plantinha e ir mudando. Não, vamos mudar para um vaso maior, trocou. A raiz cresceu mais um pouco, precisa aprofundar mais. Vamos colocar, à medida que foi aproximando, que ele foi dando resposta na sua raiz, na profundidade da raiz, Deus foi aproximando a árvore do palácio. Era onde ele ia ficar. Já parou para ver isso? É milagre de papai. No início você não entende. Por isso que fé, ela não foi feita para entender. Fé, ela não foi feita para se conceber com lógica, com ciência, com filosofia. Ainda que seja muito importante estudar, estamos num país de oportunidades. Mas só isso não é suficiente. É por isso que você veio à igreja profética, quinta profética, para entender o que é gerido daquilo que os céus podem fazer, do que a palavra infalível vai fazer, transformar na tua casa. Porque esta honra, ela é de Deus. A glória sempre será do nome dele. Quando você vem à igreja, você está dizendo assim: Senhor, eu até adquiri um diploma, uma formatura. Deus, eu estou até terminando o meu high school. Estou prestes a entrar no college. Deus,
Eu sei que o Senhor vai me mudar de emprego, mas só isso não é suficiente. Eu entendo que tem que ter algo supremo na minha vida, que o inglês polido não vai dar, que o maior conhecimento não vai dar. Só isso não bastará. Só essas coisas não preenchem o ser humano. É por isso que primeiro se trata com a presença. Era o que José fez recair sobre a cabeça dele. Aqui, quando o pai está dedicando essa palavra de bênção sobre a vida dele, ele já governava, mas ainda não estava vivendo plenitude. Eu quero te dizer uma coisa: Deus já te deu algum nível de governo, mas ainda não tem te dado toda a plenitude. Deus está me dizendo assim: eu vou te fazer transitar do norte a sul, de leste a oeste. Eu vou te fazer entrar, ultrapassar a fronteira. Eu vejo Deus trabalhando com seu anjo para fazer gente entrar e sair desta nação. Quem crê? Porque o Senhor me ungiu para esta palavra. O propósito não caberá só para esta nação. Eu sei que existe internet e que todos são conhecidos, podem ser conhecidos universalmente ou mundialmente, mas tem momentos que Deus quer te levar corporalmente. E eu estou profetizando, Deus vai levar algumas pessoas aqui. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Alguém precisa te ver de perto para falar: ele mudou, ela não é mais a mesma. Olha a forma de andar, olha o linguajar, não é mais o mesmo. Olha lá, aquela pessoa rebelde não é mais a mesma. Você vai ganhar gente para a tua família. Deus está falando: eu vou te dar a motivação correta para você viver o que você nunca viveu na terra. Aleluia, glória a Jesus. Olha o que acontece quando as raízes não atingem profundidade. Baixa absorção de nutrientes. O que acontece? Pastor Carlos Maia, quando alguém decidiu no coração ter dura cerviz. O que é dura cerviz? Deus está querendo falar para ele: submete, se curva. Você até vem à igreja, mas não se submete e não se curva. Enquanto isso não acontecer, a tua absorção de nutrientes vai ser minoritária, vai ser pouca. Deus tem uma dimensão. O que o apóstolo Paulo fala? Que há um segredo em Deus. O quê? Olhando para o homem interior. Porque quando você inclina para o seu homem interior, não é que Deus é pequeno, mas é a forma como você abre a tua alma, capta e suga e extrai muito pouco de Deus. Deus está dizendo assim: eu tenho uma dimensão de nutrientes espirituais, eu tenho riqueza para o meu povo. E Deus está dizendo assim: eu não quero comprometer. Essa árvore já se erigiu, essa árvore ela já está apontada para ter fruto, mas o inimigo tem tentado olhar e vai dizendo assim: vou comprometer o nível de nutriente, vitamina, de palavra. E Deus está dizendo assim: eu vou desbloquear nas suas faculdades mentais e intelectuais o desejo de viver o inigualável, aquilo que a palavra pode dar sobre a sua vida. O que acontece com a pessoa que está anêmica? Ela está em vida? Está em vida, mas significa que os glóbulos brancos e vermelhos estão absorvendo muito pouco. Ela vive, mas ela está vivendo capengando, vamos dizer, no nosso português goianês, brasileiro. A pessoa vive, mas ela está vivendo muito raso. Você olha, não tem relevância. Lá no New Jersey nós estamos com a revista de jovens que é como se tornar uma igreja relevante. Então eu entendo que quando a absorção de nutrientes, por causa da não profundidade de raízes, compromete o nível de nutrientes que eu preciso absorver como pessoa que eu sou. E Deus está dizendo: essa igreja já tem sido maravilhosa diante de mim, mas nós não podemos perder de vista aquela sensação de que quando mais chegamos perto de Deus, mais nós sentimos as nossas necessidades de nos aproximar dele em purificação, em santidade, no trato, tratando o meu irmão com carinho, com um abraço, jogando por terra a ira, a cólera, tirando a sensualidade, tirando o mal, repreendendo de vós a prostituição. O que o apóstolo Paulo fala? Um pouquinho de levedo. O que acontece?
incha toda a massa. Essa igreja vai crescer. Não, vou repetir. Essa igreja vai crescer. Essa igreja, pastor Carlos Maia, pastor Andriela, pastores dessa igreja, liderança, vai crescer. Vai crescer. E não é só em numerologia, em números não. Não é só em quantidade não. É em qualidade, é em profundidade. Porque é isso que Deus está dedicando. Eu tenho uma bênção especial. Eu tenho uma túnica diferenciada para esta igreja. Ele entendeu. Em momentos que eu não tem como explicar, eu me calo e me curvo diante de Deus. O vento vai passar, eu me curvo. Quando eu vim para Jesus em 2009, nasci na igreja por causa de algumas revoltas da minha infância, a separação dos meus pais. Saí da igreja aos 16 anos, voltei aos 28, hoje tenho 44. E quando eu voltei arrasado, quebrado. Alguém que vem depois de 12 anos, depois da oração dos meus pais de 12 anos, Deus chegou até a mim e não foi de uma maneira qualquer. O próprio anjo do Senhor chegou a mim num domingo, depois de uma sexta-feira, um sábado e um domingo. Saí, não gostava que meus pais soubessem onde eu estava. E o anjo do Senhor chegou, e eu lembro até hoje, um ser praticamente do tamanho desse teto, mão para cima, entrou dentro daquele quarto que eu estava e falou para mim assim: por Jesus, última vez que venho para te avisar. Foi uma visão que eu vou levar ela para a eternidade, pastor Carlos Maia, porque a envergadura do poder, da mensagem que carregava aquele ser, foi para mudar aquele contexto de uma vez por todas. E Deus está falando para mim: eu quero tratar a minha igreja com muito amor, com muito carinho, mas se alguém tentar resistir, eu também sei colocar crente no cabresto. Você está achando que o Espírito Santo é uma figurazinha como nós, que mede força? Até ter alguém que ore e coloque algo diante da taça de Deus, da intercessão, a maneira como ele vai responder. Porque era isso, depois que Deus me pegou, que minha família achava que eu ia morrer, Deus falava assim: vós não me pediu para eu tratar, agora ninguém tira da minha mão, nem a oração vossa. E Deus teve que me encurralar para fazer o que Ele queria. E é por isso que hoje eu estou aqui nessa tribuna. Não é mérito meu, é graça, é escolha dEle. Será que tem alguém entendendo que você é escolhido? Que nem para desviar você presta mais. Duvido você pecar e ficar em paz com a sua consciência. Duvido. Você pode até tentar disfarçar. Passa 3 dias quase tendo ansiedade e pânico. Vai tentar resistir ainda. Deus está falando aqui. Não dá. E eu lembro que quando eu vim para o Senhor, uma vez por mês a visão se repetia. Vinha um vento que vinha derrubando tudo. É como na visão ele vinha quebrando a cidade inteira, como se fosse um tornado, né? Um furacão desse que aparece por aí. E aí eu lembro que eu conseguia me agarrar como se fosse uma coluna dessa. Eu abraçava com ela, eu olhava para baixo, não tinha fim. Eu estava muito embaixo, olhava para cima, não sabia onde ela terminava. Mas eu estava agarrado com ela. Tudo passava, menos papai me segurando naquela coluna, me dando um jeito de me segurar. Eu lembro que eu perdi 25 quilos, pastor Carlos Maia. Minha família chorando, falou assim: vamos preparar o funeral, porque o Eliseu não consegue comer. Eu sei o que é crise de pânico, ansiedade. Pastor Carlos Maia sabe, eu já contei algumas vezes. Um dia, se eu tiver que vir aqui pregar para Jó só sobre libertação, eu virei. Porque eu não tinha condições de subir no altar dele. E eu achava, a pastora Andriela, que é psicóloga, que eu achava que era personalidade. Não era trauma. Eu não sabia que eu poderia estar aqui em cima. Deus está falando assim: pare de colocar na mão da personalidade. Eu sou desse jeito, ninguém pode mexer comigo. Subir lá em cima, jamais. Se Deus quiser, Ele te coloca. Se Ele te viu desde a eternidade, Ele te coloca. Eu quero ver você impedir a mão de Deus. Eu sei que é ser do Deus que é além dos homens, por causa da oração de alguém.
Olhe para o lado e fala assim: você está sendo alvo da oração de alguém. Não, mais forte aí, vamos ser. Você está sendo alvo da oração de alguém. Cuidado! Essa oração é certeira. Vai te pegar, não vai ter como recuar. Sabe o que não fazia sentido para mim estar num altar como esse? Hoje é meu universo. Se eu não pregar, não tem sentido a minha vida. Já chegou dias que Deus me testou, me tirando assim 15 dias sem pregar. Parecia que a vida perde o sabor. Deus lutou 9 anos investindo, curso. Você vai pregar e eu não vou. Você vai, eu não vou. Até que um dia, irmãos, quem que pode pegar, né, como se diz, cabo de guerra com Deus? Quem é que pode? Quem é que consegue estorvar a mão de Deus? Deus venceu. Basta-te Deus te dar uma visão e te colocar no limiar entre a terra e a eternidade. Eu quero ver como é que você vai responder. Que foi o que Ele fez comigo. Deus abriu a eternidade, falou assim: olhe as almas que viriam a ser salvo. Caso você se esquive, eu cobro diante de ti, no meu tribunal, as almas que viriam a ser salvo pela tua boca. Isso vai comprometer. Eu quero te dizer uma coisa: é melhor andar como José. Não, você não veio aqui para poder fazer um culto somente almático. O apóstolo Paulo fala o quê? Pode até começar na carne. Não tem problema alguém começar na carne. Não tem problema você não entender o que é culto, o que é consciência de adoração inicialmente. Porque a graça, ela é o quê? Processual, gradual, e ela vai te fazendo entender o que Deus quer com você como filho. Você não é alguém que veio só para sentar e fazer o que quer. Você pode até estar na América e tentar fazer o que quer, mas se veio para a igreja, tem o Senhor da glória, tem o dono deste lugar, e Ele está dizendo: este lugar é meu, e há uma maneira de se comportar na minha presença. Sabe o que eu acho lindo? Davi, ele vai falar isso. No início eu não entendia, Deus, mas hoje a tua lei, os teus preceitos não me são mais pesados. O que ele está querendo dizer? Que antes parecia que era difícil viver, hoje eu me deleito. John Bevere, ele vai dizer que o segredo do temor de Deus não é viver a proibição da renúncia, mas é em se deleitar na presença de Deus. Muita gente que me conheceu no passado, eles perguntam assim: missionário, pastor Eliseu, como foi essa transformação? Eu falei assim: olha, eu não fiquei dizendo para Deus muita coisa do passado, não. Eu me apaixonei por Ele. Eu me entreguei, me submeti, me curvei, não perguntei mais, não questionei. Por quê? Porque obediência que se questiona diante de Deus já deixa de ser obediência perfeita. Faça o que o Pai mandou e Ele há de te cuidar de você. É muito lindo eu ler o que eu li aqui para José. Tudo que eu li sobre José ainda é pouco do que quando Jesus, na oração sacerdotal, dedicou a quem? Dedicou a nós. Você é resultado primariamente da intercessão de Jesus. Não é sobre, eu sei que é lindo e é maravilhoso. Nossa, aquele irmão ora por mim. É um carinho, não é? Não é um amor. Alguém te ama quando ora por você. Mas já parou para pensar que Jesus ora por você? Já parou para pensar que Jesus pensa em você? Que Jesus te vê tocando essa bateria? Que Jesus te vê crescendo? Que Jesus te vê dando família quando você não teve tanto exemplo? Você sabia disso? Que enquanto você toca e faz com excelência, o Pai está cuidando de algumas coisas e acelerando algo por ti. Porque enquanto você me cumprimentava ali, Deus me dizia que Ele vai mudar o contexto, que Ele vai mudar a tua história, que Ele vai te ungir de sabedoria. Eu vejo você indo e voltando em um carro, e Deus me diz assim: eu vou mudar a história deste moço. Eu vou fazê-lo viver em família de uma maneira que ele ainda não imagina. Eu vou te fazer crescer. Vem aqui, meu filho, pode sair daí, vem aqui. Vem aqui. Você, vem aqui. Alguém pode levantar as mãos
para a vida deste moço. Nem eu sabia que Deus ia querer falar algo com ele, porque tem uma bênção específica para a vida desse menino. Quem te conhece não conhece o teu coração, mas Deus está falando assim, que a partir de hoje vai mudar algo aqui. Tu vai ser assertivo como nunca. Ele vai mudar um contexto aqui, que ele está falando assim: eu vou te transitar não só para este instrumento, eu vou te dar novas habilidades, não só dentro da minha casa, mas fora dela também. Só permaneça fiel, só permaneça na renúncia, só permaneça não como todos os outros demais, mas seja diferente. Porque Deus tem, eu vejo o Espírito de Deus pairando sobre a cabeça deste mundo. Eu vejo Deus alcançando dentro de ti, te dando uma paixão inigualável para tu viveres o ministério, para você viver de maneira excelente aquilo que o Espírito já começou a trabalhar dentro de ti. É como se eu visse o Espírito Santo falando: ainda não cheguei ainda, tu ainda não vive 10% daquilo que eu designei para a tua história nesta nação. Deus está falando: eu vou mudar o contexto, eu vou mudar a história. Deus está falando: não tenha pressa em sair deste país, porque o Senhor vai mudar o contexto, o Senhor vai mudar a tua história, e a mão do Eterno está prosperando hoje sobre a tua vida. Deus está falando: erga a tua cabeça, ora, te consagra, porque o restante eu vou cuidar. O Senhor vai mudando, o Senhor Ele vai fazendo multiplicar sobre a tua história aquilo que Ele já começou, porque a obra ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. E o Senhor está falando: eu tenho um ministério para ti. Aplauda o Senhor mais forte pela vida deste moço, porque Deus está falando assim: segure na minha orla, segure na obediência, porque vou te fazer sobejar das riquezas que tenho desejado para ti, para tu cuidares de alguém, porque o Senhor é fiel e Ele sabe o que fala, em nome de Jesus. Quem aplaude o Senhor pela vida deste jovem? Meu Deus, meu tempo está terminando. Outra coisa que acontece: baixa resistência a ventos. A sabedoria, quando ela foi medir o que Deus precisava criar, ela enxergou as alturas. Sim. E é muito lindo a gente enxergar lugares altos em Deus. Mas aqui ela está falando: mas eu vi riquezas que eram retiradas do abismo, de lugares profundos. Em ter nobreza quando te detesta, em ter nobreza, carregar afeto quando alguém te irrita, em não tratar mal por mal. A Bíblia vai te dizer o quê? Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o... É difícil nesses dias que nós vivemos, porque o orgulho, a forma né, dos dias de hoje vai dizer o quê? Toma lá, lembra até mesmo do programa, toma lá, dá cá, me deu, é outro tapa também que leva, talvez até numa proporção ainda maior. Deus está falando com alguém aqui: essa igreja tem dono. E aqui está falando: baixa resistência a ventos. Você está querendo transferir um vento pessoal para transformar em ventania algo que não é da tua alçada. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando: eu coloquei um anjo de autoridade para pelejar dentro desta igreja. Vocês vão perceber a partir de hoje, se eu sou profeta na terra, se Deus me escolheu, vocês vão perceber a gerência deste lugar. Não que não estivesse acontecendo, mas profeta, eles reagem a ambiente, e eu vim para reagir na mensagem que Deus me entregou. Chega! Deus não quer que o teu crescimento seja comprometido. Eu que sei o pensamento que tenho acerca de vós. O que é que ele diz? Pensamentos de bem e não pensamentos de mal. Então por que você tem permitido que o inimigo coloque esses pensamentos de mal? Se Deus pensa a teu respeito pensamentos de bem. Já parou para pensar nisso? Por isso que o apóstolo Paulo nos dá um segredo: para de pensar
horizontalmente, pensa verticalmente. Pensa nas coisas de cima, porque quando você pensa nas coisas de cima, duas coisas não ocupam o mesmo espaço. O mal vai embora, as gavetas erradas são retiradas. Sem uma base sólida para a ancoragem, para a estrutura, árvores e plantas maiores correm grande risco de tombamento. O que ele está querendo dizer? A gente olha várias pessoas, o contexto é esse. Não, fulano se tornou dono de uma empresa, fulano se tornou a dona do schedule. E tem problema em atingir pódios? Nunca teve. Nunca teve a gente momentos, nós crescemos e chegar a ser relevante como José, como Daniel, que chegou a ser governador dentro de uma nação totalmente impiedosa, totalmente pecaminosa. Não tem problema. Mas é internamente, o culto interno, a partir daquilo que você toca e rege, é que vai fazer a diferença diante de Deus. Por isso que culto vem para se aprender como se conduzir diante de Deus e dos homens. Eu preciso disso. Porque não adianta eu crescer externamente para que as pessoas reconheçam os meus títulos, mas não reconhecem a funcionalidade da posição que eu ocupo. É sem essência. Aí sabe o que acontece? Para Deus quebrar a soberba, para Deus quebrar o orgulho, ele fala: vai lá, joga um ventinho. O vento vai mostrar que por mais que a árvore era grande, mas o vento vai mostrar que a raiz era pequena. O que ninguém vê, Deus vê. O que ninguém vê, se é pequeno vai tombar. Mas será que Deus deseja isso? Não, por isso que Deus nos traz uma palavra como essa. É por isso que tem riquezas em Deus, em te aprofundar. Deus quer aprofundar as raízes, porque é nela que você alcança o quê? O lençol freático. É aquele que não seca, é aquele que é perene. Não é aquele que é efêmero, transitório. Deus não te trouxe à América para que você saia de uma igreja para outra. Para que, não. Deus quer que você aprofunde as tuas raízes até chegar o momento de Deus te estabelecer onde Ele quer que te estabelecer. Não é obra minha, é obra de Deus. E por falar nisso, nós vamos ficar de pé. Que eu quero orar com essa igreja, que essa igreja vai dar muito certo. Eu vim para abençoar um povo consagrado, ungido, separado para Deus. Há bênçãos que vêm de baixo. É tanto que Romanos, quando eu olho para Romanos, vai dizer o quê? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quem foi que sondou o conhecimento? Quem é que foi conselheiro de Deus? Quem é que estava lá? A única que pode responder é a sabedoria, que é aquilo que eu comecei falando e dando um tema para esta noite. Deus quer ungir essa igreja com sabedoria, porque se Deus te der sabedoria, você vai conseguir crescer, florescer, frutificar. E nós vamos orar. Será que tem alguém para cantar aqui um louvor? A nossa irmã ungida, glória a Deus. Eu gostaria de... Você quer vir à frente? Fique mais à vontade, eu quero orar por você. Deus é fiel. O que deu certo em minha vida é o que eu quero que também dê certo para você também. Certamente Deus já está trabalhando neste lugar. Eu tenho certeza, estou orando esses dias. No domingo eu sei que vai ser ainda mais, porque a graça de Deus, ela te enriquece. Vem para perto do altar. Vem para a ponta do altar. Deus quer falar com o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso, só se entrega. Só se entrega. Sem Deus nós não somos nada. É a presença dele que move em todas as coisas. Glória a Jesus. Ao Deus que está neste lugar, ao Deus de José, ao Deus de Jacó, ao Deus de Isaac e de Abraão, ao nosso Senhor Jesus, que dedicou e orou por ti, para que você se tornasse uma bênção nesta nação. Ele tem, Ele é, Ele pode, Ele é grande. Senhor nosso Deus, meu Pai, nesta noite, Pai, nós queremos entregar algo diante de ti.
Deus, eu quero orar, Pai, por estes irmãos. Porque o Senhor, Pai, vai mudar o contexto dessa moça. Nenhuma frustração, nenhuma decepção, nenhum abuso verbal vai te atacar. Mas sabe por quê? Eu estou jogando algo por terra. Tu não vai morrer de depressão e nem ansiedade. Pensamentos de morte tá caindo por terra. Vai morrer que você cai. Olha o som da alegria que eu estou colocando dentro dele. Olha assim, ó. Eu não vou enquanto eu estou ficando dentro dele. Eu sei a primeira eu sou o socorro para ele. Sou eu quem vou te dar uma esperança, vou te dando expectativa para viver. Quando ele pedir, Senhor, eu tenho que quero realizar. Te amei quando faltou o amor que tu precisava. Eu você dentro daquele quarto. Eu vi. E é por isso que o Senhor, Ele está te visitando e está jogando algo por terra. Porque Satanás não vai. A partir de hoje, eu vejo a mão do Eterno velejando. Pode contar. Deus de poder, Deus de milagre, Deus de unção. Há uma cura acontecendo aqui, pastora Adriela. Há um milagre operando. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. É o nome de Jesus. O Senhor está pelejando aqui. O Senhor vai visitando o teu povo. Senhor, Pai, vai erguendo o teu povo. Meu Deus, vai dando alegria. Senhor, tu és fiel, tu és poderoso, tu és grande, tem vitória, tem unção. Nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O Senhor é fiel, o Senhor está fazendo coisa nova neste lugar. O Senhor é poderoso neste lugar. O Senhor é grande. Meu Deus, vai tocando, Pai, nesta família. Promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Deus de vitória, Deus de poder, meu Deus, renova este homem, Senhor, para tudo aquilo, Pai, que um dia foi colocado diante do Senhor, no altar do Senhor. Toda decepção, frustração, toda rejeição dos homens não faz Deus te rejeitar. Pelo contrário, Deus pega o que você não pode. Deus faz o que você não pode. Deus restaura aquilo que não pode ser restaurado. O Senhor, Ele é Deus. Creia! Porque esta noite é uma noite profética, onde Deus diz assim: não vou te deixar adoecer. Sou eu, Deus do livramento, até mesmo no trânsito sobre a tua vida. Ele é o Deus de milagre. Receba vitória, receba unção nesta noite, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Pai, o Senhor faz uma coisa nova sobre o teu povo. Pai, eu declaro, Senhor, Pai, enquanto eu pregava, o Senhor estava gerando algo novo dentro deste moço. Dentro deste moço, Deus está falando assim: vou te fazer dar certo, vou mudar a tua mente. Sei aí, enquanto eu pregava, Deus me dizia: eu gerava da minha presença dentro de ti. Há uma unção, há uma libertação dentro de ti. Eu pego, eu mudo as tuas entranhas, eu toco nos teus pulmões, eu toco.